Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palavra que vai fortalecer a nossa fé, vai nos edificar, vai renovar o nosso ânimo, o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração. Amém? Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Daniel, dando continuidade, né, no tema de antes de ontem, firmar um pouquinho mais nesse tema identidade que você viu aí no vídeo anterior, o tamanho da importância que é você saber quem você é no mundo espiritual antes, saber a sua identidade espiritual, quem você é, mas não é sobre o que você faz, mas sobre quem você é em Deus, né? Em Jesus Cristo, porque fora dele, fora do Criador, nós somos somente criaturas, mas nele nós somos filhos. Né? E filhos têm legitimidade, têm direitos, têm autoridade. E é isso que nos faz prevalecer, né, na jornada, nas provações, nas tentações. Né? Então, é essa identidade que vai nos dar uma autoridade. Né, que vai nos dar um destino. Então, dando continuidade um pouco mais nesse tema, eu quero compartilhar com vocês, né, o que está em livro de Daniel, no capítulo 3, lá no versículo, vamos um pouquinho mais à frente, só para introduzir para vocês, para não precisar ler aqui todo o capítulo, né? O rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua, né, para ele mesmo, né? E você já sabe aí um pouco dessa história, creio que você todos já conhecem, essa passagem que ele ergue essa estátua gigante para ele, convoca todos os governantes, os sátrapas, né? Todos os oficiais de todas as regiões para virem para esse momento de, né, adoração à estátua dele, né, para que todos se prostrem aos pés da estátua dele, todos se rendam a ele. E aí existem aqueles que não se dobram, e é onde que entra o nosso tema. Vamos lá no versículo? Vamos ver aqui no versículo 12. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, não adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim eles foram conduzidos à presença do rei. Então, um pouquinho mais adiante aqui, vamos lá. Aí Nabucodonosor vai, né, questionar com eles por que eles não adoraram a imagem que mandou erguer. Foi uma ordem do rei. Né? Como se atrevem? Sempre vai ter aqueles fuxiqueiros, né? Mas vamos focar aqui na palavra. Existe uma ordem, todos se curvaram, né, naquele movimento ali, naquele tempo de adoração àquela estátua, menos, fala assim, menos eu. Fala, existem aqueles que não se dobram ao sistema, tem aqueles que não se dobram a ídolos, porque eles sabem quem são. E aí ele diz assim, ó, pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, hein? O que vocês ouvirem, se vocês se dispuserem a prostrar em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Guarda isso. Olha só o tamanho da identidade desses homens. Não precisamos nos defender diante de ti, ó rei. Meu Deus, quem tem muita identidade tem muita coragem. Amém? Para se posicionar. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos cultos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Só até aqui que eu quero ler com vocês, foi até o versículo 18. Vamos a alguns pontos muito importantes aqui. Nabucodonosor ergue essa estátua,
e manda que todos adorem Ele, né, que se curvem a Ele. E a gente traz isso para o nosso, a gente faz um paralelo para o nosso mundo de hoje, né, para o que Deus está nos chamando. Deus está nos entregando princípios, Deus está nos entregando valores, nos entregando identidade, colocando em nós algo particular, intencional, diferente, sabe? Deus está colocando em nós essa identidade para que tenhamos autoridade, para que no momento da prova nós possamos ser aprovados. Amém? Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Fala com a gente, abre o coração de quem está ouvindo essa mensagem. Senhor, tira a resistência. Tira, Senhor, fortaleza, sofisma, abre a mente e o coração, o espírito para receber esta palavra. Hoje nós queremos ser mais firmes no Senhor, ter uma identidade mais firme no Senhor, assim como esses 3 homens se posicionaram no Senhor, disseram não para as coisas do mundo, para os padrões do mundo, para as regras do mundo, nós queremos dizer não e sim para o Senhor. Amém? Então é o que acontece com eles. Eles não adoram a imagem, porque eles adoram a um Deus, e se você adora ao Deus vivo, você não pode ter outro Senhor. É somente um Senhor. Deus é um Deus ciumento. Ele tem ciúmes de nós, porque nós somos os teus filhos. E esse ciúme não é um ciúme de possessão, é um ciúme de amor, de cuidado, de proteção. Sabe? Então ele não vai nos deixar, ele nos criou, ele nos quer perto dele, ele não vai nos deixar nos perder nesse caminho, ele vai sempre. Você tem identidade, você tem paternidade, você é filho, você é filha, né? Então, o inimigo sempre virá com essa armadilha, assim como ele fez com Jesus lá no Monte da Tentação, né? Se me adorares, se curve a mim, se me adorares, né? Ele está ali disputando o senhorio de Deus. Ele está disputando, e é o mesmo que acontece hoje em dia. O diabo, o inimigo, ele quer disputar o senhorio de Deus com você. A quem você vai dar mais atenção? Ah, Micaele, mas eu estou no mundo, mas você não é desse mundo. Você está no mundo, mas você adora um Deus vivo que está no céu e que governa a sua vida a partir do céu, não a partir da terra. Amém? Então, e ele diz, mas se não adorarem, então, olha só, ele está fazendo a ameaça. Se vocês não adorarem, vocês vão para a fornalha, vocês vão queimar na fornalha. Nós não temos medo de fornalha, nós passamos pelo fogo, nós passamos pelo deserto, e em cada um desses lugares, Deus nos protegeu. Porque tudo que ele fez aqui com esses homens reais, essas mulheres reais da Bíblia, é a manifestação, sabe? É um apontamento para aquilo que ele é capaz, poderoso, fiel, soberano para fazer na nossa vida também. Então a Bíblia está nos apontando para o caráter de Deus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Então, olha só, e ele diz, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Aí não, alguém já fez isso para você? Uma pessoa uma vez já me desafiou, sabe? Falou, que Deus é esse que você serve? Olha só, eu que nem sou de Deus, estou aqui de boa, mas você de Deus e está aí nessa situação. Ai. Eu lembro que eu fui para dentro do banheiro, eu chorei e falei, Deus, ele não me desafiou, ele não desafiou foi o meu nome, não foi o meu nome, foi o do Senhor. Mostre a ele quem o Senhor é, não por minha causa, mas por causa de quem o Senhor é. Ele precisa respeitar o Senhor. Não é um castigo, é uma manifestação. Manifesta o teu poder. Faça algo, mas não deixa essa pessoa ficar falando do Senhor desse jeito. Aquilo me doeu muito, e só Deus sabe o quando me doeu. Porque eu sei o tamanho do poder, da misericórdia, da soberania de Deus. E essa pessoa desafiou, e aqui Nabucodonosor está desafiando, que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. E aí o seu problema, a sua circunstância, a sua fornalha está ardendo ali, está quente, você está ali, e agora, e sabe, e você, a sua circunstância olha para você, que Deus poderá livrar você das minhas mãos. A fornalha olha para você, que Deus poderá livrar você de mim. Mas você vai responder, eu tenho um Deus vivo, eu tenho um Pai, e Ele me dá uma identidade, e Ele fazendo ou não fazendo, Ele é o meu Deus. Amém? Isso é ter uma identidade.
Isso é, sabe, ser filho, ser fiel até o fim. Assim como Jesus foi fiel até o fim. Fiel até a morte e morte de cruz. É isso que o filho faz com o pai, ser fiel até o fim. Ah, mas eu estou aqui, o pai me deixou dessa forma, o pai fez isso comigo. O pai colocou o filho primogênito da criação para ir para a cruz e ser morto como ovelha no matadouro, sem culpa, sem mancha, sem defeito. Que pai, mas o pai, honrar o pai até o fim. Quando você entra debaixo dessa submissão, debaixo dessa autoridade, você se equipa de poder. E quem morre é a carne, mas o espírito resplandece. Deus não vai, ficar matando a gente aqui, não, mas Ele quer que a gente mate a nossa carne, para que o nosso espírito possa resplandecer a luz dele, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Então, um pouquinho aqui mais à frente, para a gente terminar, você está pegando essa palavra? Responde aí para mim. Está fazendo sentido para você? Escreve aí embaixo e mande para alguém que você estiver lembrando aí. E ele falou, olha, se formos atirados, o Deus que emprestamos culto pode nos livrar, mas se ele não fizer, saiba que nós não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos essa imagem. O que eles estão falando aqui para o céu? Porque o que nós falamos aqui, nós estamos declarando para o céu. O que eles estavam falando para o céu? E o que eles estavam falando para o natural? Para Nabucodonosor, para esse ídolo que quer roubar o coração deles de Deus. Porque é isso que os ídolos fazem, querer roubar o seu coração do altar de Deus. Ídolo é tudo aquilo que se levanta contra você, entre você e Deus, que se coloca entre você e Deus. Isso é um ídolo. Então, mapeie aí qual o ídolo que está me separando de Deus, me colocando entre eu e Deus. Eu não vou no culto por causa disso, eu não oro por causa disso, eu não assisto o vídeo todo por causa disso, eu não assisti todos os vídeos da jornada por causa disso, eu não tenho meu tempo devocional sozinho por causa disso, eu não confio em Deus por causa disso. Isso é um ídolo que está separando um medo, uma insegurança, uma incredulidade, alguém, uma emoção, um plano. O que está separando você, se colocando entre você e Deus? Isso é um ídolo. E a função do ídolo é roubar o altar de Deus dentro de você. Roubar o altar de Deus na sua vida. Tomar um lugar de Deus na sua vida. E aí, o que eles fazem? Não vou negociar com você. Não vou. Eu tenho Deus, e independente das circunstâncias que eu esteja vivendo, eu tenho um Deus. Um Deus que é fiel e que eu serei fiel até Ele. E o que nós aprendemos aqui nessas passagens que nós estamos nelas nesses últimos dias, principalmente, é que Deus, Ele libera paternidade, Ele libera identidade, Ele libera autoridade, Ele libera destino. E Ele libera graça e favor, mas Ele vai liberar sobre você um posicionamento. Amém? Ele vai colocar você em um lugar de posicionamento que você não vai negociar. Ele vai te colocar em um lugar de fidelidade. É o que Deus espera de nós. É o que esses homens fizeram aqui. Só pode ser fiel quem tem uma identidade. Já viu pessoas que traem, pessoas que enganam? Essas pessoas, elas não sabem quem são em Deus. Elas não têm uma identidade espiritual. Eles têm uma identidade, eles tiveram uma identidade espiritual. Eles sabiam que eles não eram dali e que eles não poderiam se prostrar aos padrões daquele mundo, às culturas daquele mundo, porque a identidade deles era uma identidade celestial. Era do céu, não era da terra. Então, olha, não importa o que aconteça aqui comigo, eu não vou perder a minha identidade do céu para ganhar uma identidade na terra. Prefiro ser filho de Deus até o fim, até a morte, até na fornalha, até na cova dos leões, até em qualquer lugar, do que perder essa identidade e ter uma identidade na terra de um Deus que não escuta, que não fala, que não ouve, que não vê. Isso são os ídolos.
Eles não podem fazer nada por você. Nunca troque o seu Deus, o Deus vivo, por ídolos, por nada que eles não podem te oferecer nada. Eles até oferecem, eles podem até oferecer, mas não podem fazer. Pronto. Eles não podem fazer nada. Eles podem oferecer, mas eles não podem fazer. Essa é a questão. Mas o nosso Deus, Ele é aquele que fala e que a sua palavra não volta vazia, mas antes ela cumpre o efeito a qual ela foi determinada. Esse é o nosso Deus. Ele vê, Ele escuta, Ele percebe tudo, porque Ele é aquele que não dorme, que não cochila, que não vacila, Ele não dormita. Esse é o Deus o qual servimos e que nós não trocamos quem somos por causa de algumas negociações, por causa de medos, de ameaças das circunstâncias, do mundo, dos ídolos e dos padrões do mundo. Amém? Mande essa pessoa que precisa se firmar nessa verdade, nessa mensagem. Deus te abençoe. Um bom sábado. Amanhã é dia de culto. Amanhã é domingo, tem de manhã, tem à noite. Esteja em uma igreja, faça parte do corpo de Cristo. Deus te abençoe, até amanhã.